A maioria das pessoas acha que se sentir cansado e esgotado depois do trabalho é normal, e que as noites são sempre improdutivas, mas isso não é verdade. Eu sou coach de aprendizagem e produtividade há 13 anos e já ajudei mais de 30 mil pessoas a triplicarem sua produtividade usando métodos baseados em pesquisas. Então, neste vídeo, vou compartilhar 7 estratégias específicas que usei para parar de desperdiçar minhas noites e transformar esse tempo em algo produtivo e gratificante. Então, começando com a estratégia número 1, calibre seus níveis naturais de energia. Uma das descobertas mais chocantes para mim foi perceber que essa sensação constante de cansaço não é, na verdade, normal. Desde o final do ensino médio, passando pela faculdade de medicina, tocando um negócio paralelo, trabalhando como médico, durante todo esse período, uns 15 anos, eu estava sempre cansado. Tipo, todo santo dia eu queria tirar um cochilo. Toda manhã, eu acordava sentindo que só queria voltar a dormir. E só quando parei de ser médico e passei a ter controle total sobre minha rotina é que percebi que, quando realmente me dou sono suficiente, descanso e tempo de recuperação, eu fico, na verdade, muito descansado. Essa foi uma realização muito importante para mim, porque percebi que meu padrão do que é descanso suficiente ou de qual é um bom nível de energia estava completamente distorcido praticamente durante toda a minha vida adulta. E, por muito tempo, eu também acreditei em algumas mentalidades bem tóxicas sobre produtividade, como a ideia de que você sempre tem que estar fazendo algo produtivo ou que, sabe, dormir é coisa de gente fraca e que você pode dormir quando morrer. Mas o irônico é que isso, na verdade, me fazia desperdiçar ainda mais o meu tempo e desperdiçar mais as minhas noites, e isso tem a ver com essa ideia de acompanhar os seus níveis de energia. Então, se eu desenhar assim, se tivermos energia aqui no eixo Y e tempo aqui no eixo X, era isso que eu achava que acontecia comigo. Eu começava o dia super energético e, ao longo do dia, ia ficando mais cansado, ia dormir, recuperava, sabe, e esse ciclo continuava. Então, basicamente, eu começo super energizado e vou ficando cansado ao longo do dia, e aí, quando durmo e me recupero, sabe, recomeço no dia seguinte. O que eu não percebia é que não era nada assim, porque em nenhum momento eu estava realmente com energia máxima, e o que eu achava que era meu melhor já estava, na verdade, em um estado totalmente comprometido. Então, a realidade do que estava acontecendo era, na verdade, mais ou menos assim. Anos de privação de sono e de sacrificar constantemente minha recuperação e descanso me trouxeram para esse patamar, e eu ficava meio que oscilando aqui embaixo, e comecei a achar que isso era simplesmente o normal. E o motivo de eu nunca ter percebido que ainda existia toda essa energia que eu poderia ter é porque, quando eu durmo, não me sinto drasticamente mais energizado do que em qualquer outro dia anterior. E o motivo é que, uma vez que você se deixa chegar a esse ponto, o tempo que leva para realmente se recuperar disso é, na verdade, muito, muito, muito longo. Para mim, pessoalmente, provavelmente levou de 3 a 4 meses realmente focando em dormir o suficiente, sem colocar despertador, apenas indo dormir e acordando só quando eu me sentia descansado. E é por isso que, mesmo quando eu tirei licença, sabe, tirei tipo 2 semanas de folga, ainda assim voltei no final dessas 2 semanas me sentindo, honestamente, praticamente tão cansado quanto quando saí. Noites, fins de semana e licenças não eram restauradores. E quem tem 3 ou 4 meses só para não fazer nada? E a diferença foi significativa. Eu estava mais afiado, eu estava mais rápido, eu estava entendendo as coisas mais rápido. Tinha ideias melhores. Sentia-me mais feliz e estável. E a parte realmente perigosa é que eu nunca percebi que estava operando abaixo do meu melhor durante todos esses anos. Então, o segredo é que você nunca deve chegar a esse ponto aqui embaixo. Você nunca deve entrar nessa zona de perigo. Você quer, se possível, ficar aqui e, ao perceber que está começando a cair abaixo de certo ponto, deve então priorizar seu descanso e recuperação de forma que consiga se recuperar rapidamente. Se você se mantém nessa faixa ideal, pode descansar e se recuperar totalmente depois de apenas uma noite de sono, porque não se deixou esgotar por tanto tempo.
Então, aqui vai a lição: você não pode servir de um copo vazio. Se você quer ser mais produtivo à noite, você realmente tem energia para ser produtivo à noite? E a maneira de responder a essa pergunta e descobrir qual é o seu verdadeiro estado natural de energia ideal é fazendo alguns experimentos. Olhe para sua rotina atual, observe seu horário de sono, pense enquanto você está dormindo e tente aumentar um pouco esse tempo. Talvez você precise mudar algumas coisas na sua vida ou na sua rotina, mas eu te garanto, vale muito a pena quando você descobre exatamente de quanto descanso você realmente precisa. E só para avisar, no meu caso, eu sei que esse número é 9 horas na cama. Mesmo que eu não consiga dormir tudo isso, se eu estiver cansada, pelo menos posso identificar o motivo e pensar: bom, é por isso que estou cansada hoje. Agora, tem mais uma coisa além do sono que pode fazer uma diferença enorme, então se você não conseguir dormir, essa segunda estratégia pode ser o que você precisa. A estratégia número 2 é tratar sua energia como um gerador, não como uma bateria. A maioria das pessoas pensa na própria energia como uma bateria. Elas começam o dia carregadas, e conforme o dia vai passando e elas fazem atividades, essa energia vai se esgotando. Ou seja, quanto mais coisas você faz durante o dia, quanto mais ocupado você está, quanto mais coisas você pensa, mais você drena essa bateria. E aí, se você chegar ao final do dia se sentindo muito cansado, o que você tem que fazer é não fazer nada e deixar essa bateria recarregar, e é por isso que não fazer nada à noite pode parecer a escolha mais lógica. Mas quando isso acontece, você cai no que eu chamo de armadilha do cansado demais, que é quando você sente que está cansado demais para fazer qualquer coisa e, então, usa esse tempo para descansar, mas depois de descansar, você gasta essa energia nas atividades do dia a dia. No final disso, você se sente cansado demais para fazer qualquer outra coisa e, por isso, sente que está cansado demais para usar o tempo livre que tem à noite para fazer as coisas que realmente gosta ou que te trazem realização. E aí, agora, além de se sentir cansado demais à noite, você também se sente preguiçoso, improdutivo e culpado. E a virada para mim, que realmente me permitiu aproveitar muito melhor as noites, foi perceber que minha energia é mais como um gerador e que certas atividades e tarefas geram energia muito mais rápido do que simplesmente descansar e não fazer nada. Durante praticamente toda a minha vida universitária, eu passava a maioria das noites ou dando aulas particulares, ou aprendendo sobre ciência do aprendizado, ou orientando pessoas, ou, eventualmente, construindo meu negócio. Então, pode parecer exaustivo o fato de eu estar trabalhando, sabe, 100, 110, 120 horas por semana, toda semana, quase sem parar por anos. Mesmo quando eu trabalhava como médico residente, eu chegava em casa do plantão e depois trabalhava no meu negócio até a hora de dormir. A pergunta mais comum que as pessoas me faziam durante a faculdade de medicina ou enquanto eu trabalhava como médico era: como você consegue fazer tanta coisa no seu dia enquanto estuda ou trabalha? E, então, a forma como vejo isso agora não é como eu conseguia trabalhar como médico enquanto tocava um negócio à noite. O motivo pelo qual eu tinha energia suficiente para trabalhar como médico era porque, nas minhas noites, eu usava esse tempo para me energizar com uma atividade da qual eu tirava muita realização e energia. E agora, isso não precisa estar relacionado ao trabalho. Pode ser simplesmente passar tempo com a sua família, tocar música, praticar esportes, se envolver em um hobby. Mas quando você trata sua energia como um gerador, você se sente motivado a fazer coisas à noite, mesmo quando está cansado, porque sabe que fazer coisas é a solução para o seu problema de energia. Então, a lição aqui é tentar encontrar pelo menos uma atividade que realmente te empolgue e te dê energia, algo que você fique ansioso para fazer. Como uma orientação geral do que eu vi funcionar ao longo dos anos e com as pessoas que eu acompanho, eu recomendaria procurar algo que envolva algum nível de atividade física. Então, no meu caso, eu ia para a academia imediatamente depois do trabalho. Ao entrar na academia, eu estava exausto de um longo dia de trabalho clínico. Ao sair da academia, eu me sentia mais energizado. Então, atividade física é a opção. Pode ser simples quanto uma caminhada. Segunda orientação é escolher algo que exija pelo menos um pouco de esforço cognitivo, não passivo.
Pode ser algo simples, como resolver um quebra-cabeça ou pintar alguma coisa, ou pode ser algo que exija mais esforço, como, por exemplo, se tem algo que você está muito animado para aprender ou um projeto no qual está trabalhando. Faça isso. Dedique um tempinho toda noite para explorar e identificar qual atividade te dá energia e faça disso uma prioridade. Talvez não todo dia se não for possível, mas pelo menos algumas vezes por semana para ajudar a recarregar seus níveis de energia. Agora, pessoalmente, eu acho que passar um tempo à noite aprendendo algo novo é um ótimo uso desse tempo. É produtivo e pode ser muito gratificante, além de realmente fazer diferença na vida. Gastar apenas 30 minutos à noite para aprender algo novo e interessante pode realmente se acumular em habilidades significativas e progresso na sua vida e carreira. Agora, no meu caso, eu exagerei um pouco porque passava horas todas as noites lendo pilhas de artigos científicos para entender como funciona a ciência do aprendizado. E se você também tem interesse em aprender sobre a ciência do aprendizado, mas não quer ter que vasculhar tanta pesquisa para isso, uma maneira muito mais rápida seria ler meus boletins semanais gratuitos. Esses boletins são e-mails que escrevo, destilando o que considero as coisas mais importantes quando estava começando, cheios de perspectivas, insights e técnicas. E no final de cada e-mail, tento trazer uma dica prática para aplicar. E isso pode ser o seu pequeno exercício, o seu pequeno teste para aquela noite. E o bônus é que as habilidades que você adquire com essa prática podem ser aplicadas no dia seguinte e na semana seguinte, no trabalho ou nos estudos. Então, se você tiver interesse em se inscrever, é totalmente gratuito para participar. Link na descrição. Então, a segunda estratégia era gerar mais energia. Mas você precisa tomar cuidado para não exagerar nisso. E é aqui que a estratégia número 3 entra em cena, que é cortar o ciclo do cansaço. É totalmente possível passar as noites constantemente fazendo coisas, se sentindo ocupado, chegar ao final do dia, olhar para trás e pensar, não houve nenhum tempo livre que eu pudesse ter usado para fazer outra coisa, e ainda assim sentir que foi improdutivo e que aquela noite foi desperdiçada. E geralmente, o que isso significa é que não é que você seja preguiçoso ou acomodado e não esteja usando esse tempo, mas sim que as coisas que você faz nesse tempo não são aquelas que você realmente sente que vão te trazer realização ou te aproximar dos objetivos que são importantes para você. Isso realmente aconteceu comigo quando eu larguei meu emprego como médico e decidi trabalhar com educação e empreendedorismo em tempo integral. Eu pensava, se eu conseguir fazer tudo isso meio que de lado, enquanto trabalhava como médico e cursava medicina, imagino quanto mais eu posso conquistar quando isso for meu foco total. E o resultado, foi sinceramente meio decepcionante. E isso me deixou confuso no começo, porque eu estava trabalhando muito mais no meu negócio e em melhorar minha habilidade como coach, mas não estava tendo o tipo de retorno que eu esperava. Então, se você está se sentindo constantemente ocupado e preso nessa roda de hamster toda noite, vou te dar o conselho que eu gostaria que alguém tivesse me dado naquela época. Pare de gastar todo o seu tempo trabalhando, achando que quanto mais você trabalha, melhor vai ser o seu resultado. O que eu percebi é que, a partir de certo ponto, você não está mais limitado pela quantidade de trabalho que faz. E o que eu percebi é que, mesmo que a quantidade de trabalho que eu fazia fosse maior e eu estivesse muito ocupado, a qualidade e o alinhamento do que eu fazia não aumentavam na mesma proporção. Porque eu passava todo o meu tempo trabalhando, eu literalmente tinha um colchão inflável no meu escritório. Eu simplesmente dormia no meu escritório. A qualidade de cada decisão que eu tomava, de cada trabalho que eu produzia e entregava, de cada problema que eu resolvia, a qualidade de tudo isso estava sendo sacrificada. E, em retrospecto, uma das piores coisas disso tudo é que eu estava me privando da liberdade mental e do tempo para pensar nas coisas de forma mais ampla, sem a pressão de precisar cumprir tarefas e fazer coisas, apenas podendo sentar e refletir. Então, o que eu faço agora? E esse é o conselho que eu daria para você. Todas as noites, defina para si mesmo apenas um objetivo principal e talvez um objetivo extra, se der.
Se você estiver se sentindo sem energia, faça sua atividade geradora para se reenergizar. E se ainda assim você sentir que está tentando tirar de um copo vazio, dê a si mesmo a permissão de simplesmente relaxar e não fazer nada, sem sentir culpa. Use isso como uma oportunidade para talvez dar um passo atrás e apenas refletir sobre as coisas. Garantir que eu gasto meu tempo fazendo a coisa certa, e que quando eu gasto meu tempo, obtenho um resultado de boa qualidade, é uma das coisas mais produtivas que você pode fazer. E tudo isso tem a ver com descanso, recalibração e reflexão. E se você tem dificuldade em definir esse objetivo principal ou aquele objetivo extra porque há tantas coisas importantes que você quer fazer, então você definitivamente precisa da próxima estratégia. A estratégia número 4 é a estratégia do ou não é. Se você quer dizer sim para as coisas que realmente importam para você, tem que dizer não para outra coisa. Não existe isso de não ter tempo suficiente. O que existe é não ser prioridade. E aqui está o motivo pelo qual esse pensamento de ou não é tão importante. Vamos supor que esta seja uma lista de todas as coisas que você quer fazer em uma noite, as coisas que realmente importam para você. E de novo, essas podem ser coisas simples como passar tempo com a família, passear com o cachorro, sabe, aprender algo novo, trabalhar em um projeto paralelo, ler minhas newsletters, qualquer coisa que seja importante para você. Na maioria dos dias, provavelmente você não vai conseguir fazer absolutamente tudo o que está nessa lista. E então, o que você quer, né? O seu ideal é chegar ao final do dia sentindo que conseguiu realizar tudo. A realidade é que você vai chegar ao final do dia tendo feito apenas algumas dessas coisas. Então, o motivo pelo qual o enquadramento de full não is é tão importante é que você percebe que essa realidade é o normal. Essa expectativa do ideal é o problema. E se você não perceber isso, toda noite vai parecer uma perda de tempo, e você vai se sentir mal porque vê tudo o que queria fazer, mas não conseguiu, e acaba diminuindo o valor do que realmente fez. O que precisamos entender é que, ao dizer não para certas coisas, você tomou a decisão de priorizar aquilo que achou mais importante naquele dia. A estratégia do FOL não significa que, se há várias coisas que você quer fazer, você não diz, vou fazer isso e aquilo. Você diz, devo fazer isso ou aquilo. Então, aqui está o que você deve levar disso. Pegue uma folha de papel e escreva as coisas que você acha que fariam do seu dia, da sua noite perfeita, tudo o que você gostaria de fazer. E para cada um desses itens, escreva qual é o seu tempo de folga. O tempo de folga é a quantidade de margem que você tem para não tratar algo como prioridade máxima e ainda assim conseguir compensar depois. Por exemplo, passar tempo com a sua família pode ser algo de alta prioridade para você, mas se em uma noite você não passar tanto tempo assim com eles, isso realmente não vai fazer tanta diferença. Então, se você acha que poderia reduzir o tempo que passa com sua família por 2 ou 3 dias e isso não seria um grande problema, então seu tempo de folga seria de 2 ou 3 dias. Isso significa que, ao olhar para a sua noite e pensar no que você quer fazer, você tem uma noção do que é importante e do que gostaria de realizar, mas também sabe quais são as coisas que pode recusar tranquilamente em qualquer dia, sabendo que isso realmente não vai fazer diferença. E mesmo que você queira encaixar mais coisas nas suas noites, pode ser que isso não seja possível por causa da estratégia número 5. A estratégia número 5 é vencer a semana, não o dia. A tendência é querer fazer o máximo de coisas em um único dia. A gente costuma enxergar o sucesso no dia a dia. Medimos o quão produtivo foi um dia e, na verdade, fazemos um julgamento de valor sobre o quão bom foi o dia com base na nossa produtividade, o que, na minha opinião, é uma perspectiva tóxica por si só. Mas, por causa dessa tendência, é muito ruim encerrar o dia mais cedo quando você sente que poderia aproveitar um pouco mais, e é exatamente por isso que eu evitava uma rotina de desaceleração à noite. E essa estratégia, a estratégia número 5, basicamente diz para ter uma rotina de desaceleração. Quando você não desacelera adequadamente à noite, isso sacrifica não só a qualidade do seu sono, mas talvez também o horário em que você vai dormir, porque você pode acabar procrastinando, e aí reduz a quantidade de descanso que você tem. E então você acorda no dia seguinte, se sente cansado,
e à noite, está cansado e não consegue fazer tanto. E aí, sabe, o ciclo simplesmente se repete de forma cruel. E por anos, eu experimentei rotinas para desacelerar à noite e resisti a isso, acho que mentalmente, porque sempre sentia que queria fazer mais. E a virada para mim foi quando eu estava realmente trabalhando no pronto-socorro, e que quando você trabalha no pronto-socorro, é como uma porta giratória. Há pacientes entrando e saindo o tempo todo, e não importa realmente o quão rápido você trabalhe ou quantos pacientes você atenda. Claro, você tenta ser o mais eficiente possível, mas no final do plantão, sempre terá um paciente que não atendeu, e ao voltar no dia seguinte, sempre tem uma fila de pacientes esperando. Você precisa se proteger, porque se não proteger a si mesmo, seu tempo e energia não estará lá no dia seguinte. Não conseguirá aparecer para atender o próximo paciente. Eu me lembro de estar tão atarefado e ocupado em um dos meus primeiros plantões, e um dos meus superiores colocou a mão no meu ombro e disse: "Tei, você não pode tratar paciente e se virar um paciente." E sabe, a mesma coisa na vida. Sempre tem coisa para fazer, nunca acaba. É um jogo infinito que estamos jogando. E então, quando comecei a implementar uma rotina para desacelerar, isso realmente mudou minha vida. Minha eficiência do sono e minha pontuação de sono realmente dobraram. O dia seguinte inteiro parecia muito mais revigorante. Eu estava mais, sabe, atento e cheio de energia, e isso veio de uma rotina de desaceleração de 30 minutos. Então, basicamente, sacrifique 30 minutos nesse dia. Não tente vencer o dia, mire em vencer a semana. Então, o que eu quero que você leve daqui é que crie uma rotina de desaceleração à noite, e aqui estão 3 orientações simples que eu descobri que fazem toda a diferença para uma rotina de desaceleração eficaz. A primeira coisa é a duração. Pelo menos 30 minutos. Hoje em dia eu acredito tanto nisso que às vezes estendo para 1 hora, ou até 1 hora e meia, porque eu simplesmente sei o quanto o dia seguinte vai ser melhor. Então, não me sinto nem um pouco culpado por encerrar meu dia mais cedo, mas no mínimo, 30 minutos. Durante esses 30 minutos, a regra número 2 é não usar telas. Instale um bloqueador de anúncios, temporizadores de não perturbe, defina um cronograma para não receber notificações. Evite telas durante toda a rotina de relaxamento até ir dormir. A única vez que olho para o meu telefone novamente é para programar o alarme. E número 3, faça algo que desacelere seus pensamentos. Se você sente que há muitas ideias ou problemas girando na sua cabeça, talvez use esses 30 minutos para escrever um pouco. Diminua o ritmo, escreva seus pensamentos, dê uma chance para tudo sair, assim você não fica só deitado na cama remoendo tudo. Se não for esse o caso, então o que eu gosto de fazer é ler um pouco. É calmo, relaxante e ajuda meus olhos a ficarem sonolentos. No final da sua rotina, você deve ir para a cama sentindo vontade de dormir. E uma das piores coisas que você pode fazer é ir para a cama sem sono, deitar e se forçar a dormir, porque isso só vai criar uma ansiedade em relação ao sono, e é isso que leva à insônia. Agora, sua rotina de desaceleração vai ser muito mais eficaz, e vai ser mais fácil pegar no sono sem procrastinar se você seguir a próxima estratégia, que é a estratégia número 6: crie um espaço para procrastinação. Se você já ouviu falar do termo procrastinação vingativa na hora de dormir, provavelmente isso vai fazer sentido para muitos de vocês. Com certeza faz sentido para mim. É essa ideia de que você está tão ocupado durante o dia e nunca sente que tem tempo ou controle suficiente no seu dia, que, antes de dormir, você tenta exercer algum nível de controle rolando o celular, navegando, sabe, rolando infinitamente e procrastinando. O controle que estava faltando na sua vida volta com tudo na hora de dormir. E então, a forma de combater isso é se dar esses blocos de tempo em que você pode simplesmente procrastinar. Você pode se dar o controle mental para fazer o que quiser. Então, no meu caso, eu uso um bloqueador de aplicativos e tenho 5 janelas ao longo do dia. 5 blocos de 5 minutos em que posso desbloquear meus aplicativos e rolar o Instagram, fazer o que eu quiser. E como eu meio que me dou esse tempinho, sabe, sem pressão, para fazer o que eu quiser, rolar o feed se eu quiser durante o dia, no final do dia eu não sinto tanto essa necessidade de, tipo, recuperar esse controle perdido.
E aí eu consigo entrar na minha rotina de relaxamento e isso é ótimo, porque sinto que estou fazendo algo que realmente faz bem para mim. Então, o que você pode tirar disso é criar talvez 2, 3, 4 ou 5 dessas janelas de liberdade. Tente limitar cada uma a 5 ou 10 minutos, se possível, e instale alguns bloqueadores de aplicativos que permitam configurar essas janelas de liberdade desse jeito. Aliás, se a procrastinação é algo com que você realmente está tendo dificuldade, eu falo sobre isso com mais detalhes em uma das minhas newsletters. Então, só para lembrar, se você quiser se inscrever, o link está na descrição. E agora, finalmente, passando para a última estratégia, a número 7, que na verdade foi a primeira estratégia que eu usei para começar a recuperar meu tempo livre e é uma que eu uso até hoje, que é evitar os pontos mortos de energia. Uma das coisas que percebi bem cedo na faculdade foi que pegar o ônibus para casa depois da aula era exaustivo, porque eu ficava preso nesse ônibus por cerca de 1 hora no trânsito. Quando eu chegava em casa, estava tão letárgico, preguiçoso e com sono, que só queria tirar um cochilo. Então, eu simplesmente parei de pegar o ônibus nos horários de pico. Eu ficava o dia todo na faculdade, estudava lá e só pegava o ônibus para casa à noite. E esse hábito de pensar ativamente em quais partes do dia ou depois de quais atividades eu me sinto com menos energia e evitar esses momentos ou fazer algo para aumentar minha energia ao mesmo tempo, foi uma estratégia que usei durante a faculdade de medicina e continuo usando todos os dias. E essa estratégia, mesmo sendo a última da lista, eu acho que é provavelmente uma das coisas mais fáceis que as pessoas podem implementar e que faz uma das maiores diferenças, que é descobrir em quais atividades ou blocos de tempo você tem uma queda brusca de energia. Para muita gente, é o trajeto de volta para casa depois do trabalho. Então, a lição é descobrir onde estão esses pontos mortos de energia e fazer o que puder para evitá-los ou transformá-los em uma atividade que te dê energia. Você poderia ficar no trabalho por mais 1 hora para evitar o trânsito e aproveitar para fazer tarefas administrativas, planejar a vida, refletir ou aprender. Você poderia fazer como eu, encaixar seu treino logo depois do trabalho? Pode ser inconveniente, mas será que é tão inconveniente quanto se sentir cansado toda noite pelo resto da vida? E se realmente não for possível, o que você poderia fazer nesse tempo para torná-lo um pouco mais energizante? Para a maioria das pessoas, essa é uma estratégia realmente eficaz porque esses momentos de baixa energia geralmente não têm a ver com o horário do dia, mas sim com a atividade que normalmente acontece naquele horário. E às vezes você pode pensar fora da caixa. Por exemplo, um desenvolvedor de software que eu estava orientando, ele decidiu parar de ir de carro para o trabalho, o que levava 30 minutos, e passou a ir de trem, o que leva 1 hora. Mas ele percebeu que não havia uma maneira fácil de transformar aqueles 30 minutos dirigindo em um momento produtivo. Mas se ele pegasse o trem, poderia passar a maior parte do tempo fazendo algo envolvente, já que não estaria ocupado dirigindo. E assim, mesmo levando mais tempo, quando chegava em casa ele já tinha alcançado uma das metas importantes do dia. E é por isso que é importante pensar nisso não em termos de tempo, mas sim em termos de atividades. Então essas são as 7 estratégias para parar de desperdiçar suas noites. E, novamente, não estou dizendo que você precisa ser produtivo todas as horas da sua vida, mas espero que essas estratégias possam te ajudar a usar esse tempo de uma forma mais intencional e alinhada com o que você realmente quer, seja trabalhar em um projeto paralelo ou fazer carinho nos seus gatinhos, que, sinceramente, é uma ótima atividade para a noite. Se você quiser aprender um pouco mais sobre como aumentar sua produtividade de uma forma sustentável e saudável, então dá uma olhada neste vídeo aqui onde eu explico outros princípios. Muito obrigado por assistir e até a próxima!